E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui, André, direto de Genebra. E no vídeo de hoje eu quero fazer um vídeo em um formato que eu tenho feito recentemente, um vídeo mais direto, mais sem script, um vídeo mais informal. E o assunto de hoje é um assunto que tem estado na minha cabeça, né, faz um bom tempo. E eu tenho sentido os efeitos sobre esse assunto. É a questão da alimentação, a diferença entre a dieta brasileira e a dieta suíça. Isso eu pude sentir na minha pele, porque a minha dieta, eu senti um grande choque cultural quando eu estive na Suíça, quando eu cheguei na Suíça já faz 5 anos. No Brasil, eu reparei que nós temos o costume de comer muita comida gordurosa, muitos doces extremamente açucarados, muito sal, né? E também muitos refrescos cheios de açúcar. Eu não tinha, essa não é a minha barriga e eu não tomo tanta cerveja assim. Porém, eu sempre estive com um certo sobrepeso no Brasil. De uma forma assim, até uma de certa forma saudável, porque eu nunca fui de comer muito, mas eu lembro desde que eu me lembro por gente, eu comia bastante doce, eu adorava comer. São várias as razões para isso, né? Porque na nossa criação nós sempre tivemos uma certa limitação das coisas em que a gente podia escolher, era sempre tudo muito dividido. Refrigerante era só em dia de festa, pizza era uma vez a cada semestre, por exemplo, ou quando a gente visitava outros familiares. Então, eu sempre tive uma vontade muito grande de comer coisas diferentes. E mesmo quando eu comecei a ter uma certa situação financeira melhor, essa vontade de comer coisas doces como um pudim de leite condensado se manteve. E eu reparei que isso é muito comum, isso é uma questão do brasileiro mesmo. A gente come muito o pudim de leite condensado ele já tem muito açúcar. O nosso prato nacional, é uma porção muito grande que tem muita gordura, muito sal, muita carne. É a feijoada, não é à toa que os brasileiros, eles têm alguns maiores índices de obesidade do mundo. O brasileiro, em geral, ele come muito mal. Tanto é que existe no Brasil uma instituição que não existe aqui na Suíça, até eu já não encontrei, que são as docerias, que são magazines, são lojas enormes dedicadas somente a doces. A maioria deles extremamente industrializados, como jujubas, biscoitos, bolachas. Eu lembro de que tem enormes bagas, sacos de doce de leite, de chocolate, melzinho, vários tipos de chiclete a dar com pau, vários tipos de bala, pacotes enormes de bala. E isso, de certa forma, ele fez parte da minha infância também, porque eu tinha o costume de ir na doceria. Inclusive, eu lembro muito bem de quando criança, era um dos meus passatempos favoritos ir na doceria e experimentar um doce novo, comprar aquela bolacha nova, aquele chiclete novo. Mesmo quando eu trabalhava, por exemplo, na Liberdade, tinha aquelas docerias japonesas que tinham os doces diferentes do mundo todo, né? Então eu sempre fui uma formiga, sempre fui um doceiro. Mas não é somente eu, muitos brasileiros eles são assim. As docerias que eu verifiquei na minha última visita ao Brasil estavam lotadas de pessoas crianças que saíram da escola, compravam um pacote de bala, né? Então isso é um costume muito do brasileiro de você comprar um pacote de bala, de chiclete, um biscoito, sair comendo na rua. Isso não é uma coisa que eu encontrei aqui na Suíça. Quando eu cheguei aqui nessa minha querida, amada Suíça, eu tive grandes choques culturais em diversos aspectos, né? Apesar de que ainda, de certa forma, ainda estou me adaptando a muitas coisas aqui. Mas a alimentação foi um deles. No Brasil eu estava acostumado a comer um certo tipo de comida, e tanto é que no Brasil eu também estava muito acostumado a ver pessoas obesas ou muito obesas. Eu mesmo, como eu disse, eu estava um pouco acima do peso, mas essas cenas de obesidade no Brasil são muito comuns. E não é uma questão de para o Brasil ser um país assim pobre, porque os Estados Unidos também ele tem muitas pessoas obesas, todo mundo
sabe muito, as imagens estão em toda a mídia. Então, minha alimentação aqui na Suíça mudou bastante. Eu comecei a comer de uma certa forma muito menos carne, muito menos doce. Comecei a comer muito mais vegetais. Apesar de que existem diversos fatores para isso, apesar de que os vegetais aqui na Suíça, eles não têm uma grande variedade como no Brasil, e nem o preço é tão barato como no Brasil. Mas o brasileiro em geral não come tantos vegetais. Mas a grande diferença para mim são as porções. As porções brasileiras são enormes. As porções aqui na Suíça, na Europa de uma forma geral, ou mesmo na cultura francesa, cultura alemã, não é que se coma porções enormes como no Brasil, né? Talvez aqui na Itália você tem três ou quatro pratos diferentes na mesma sessão, mas aqui, pelo menos na Suíça, onde eu moro, não, os pratos não são tão grandes, né? E a questão de você comer por quilo, aqui também não é algo muito comum. No Brasil é muito fácil você encontrar alimentação por quilo. Então, ou então você vai, é muito fácil você encontrar pratos feitos. Aqui existem os pratos feitos do Brasil são enormes. Aqui você vai no restaurante e tem aquela porção que tem um pouco de salada e vem aquilo, mas o restaurante por quilo aqui eu não achei muito. Inclusive, algum dos poucos que eu achei é brasileiro, né? E você paga um preço fixo. Também tem restaurante de preço fixo, não encontrei muito aqui. É mais comum que as pessoas peçam pratos e paguem o valor do prato, né? Não somente a questão da alimentação, mas também tem outra questão que contribui para o número de obesos, né, de pessoas que têm problemas de saúde por questão de alimentação, de não se cuidar, é menor na Suíça também por questão de é mais fácil de se encontrar lugares aqui, é mais fácil de encontrar lugares aqui em que você possa fazer exercícios perto de casa. Eu lembro muito bem que no Brasil, quando eu estava morando em São Paulo, para eu poder fazer exercícios, eu tinha que ir numa academia, e às vezes a academia eu tinha que andar pelo menos uns 15 minutos, 15, 20 minutos, voltar a pegar um ônibus. Para você sair correndo, também sair correndo em algum lugar perto de casa, tinha questão também de não ter muita estrutura, tem a questão da violência, né? Tem a questão de você encontrar calçadas quebradas, a poluição. Então, então, aqui na Suíça, eu estou a pelo menos 1 ou 2 minutos distante de um lugar que tem um parque onde eu posso correr, um lugar onde tem natureza. E não é uma questão também somente de Genebra, eu sei que tem outras cidades aqui da Suíça que também são assim, né? Mas o Brasil, infelizmente, muitas cidades, as metrópoles paulistas, especialmente as metrópoles brasileiras, tem essa questão do mau planejamento urbano. Para você não existe, especialmente lugares de situação socioeconômica pior, não existem muitas opções de lazer. Então, isso também é um convite a que as pessoas elas invistam o tempo delas com outras coisas que não são muito saudáveis. Eu acho que é muito interessante a questão das academias de artes marciais, de crossfit, que são muito comuns no Brasil, muito mais do que aqui, que pelo menos isso é uma forma de ajudar a controlar a saúde do brasileiro. Mas, mesmo assim, fica a impressão, não somente a minha, é de que o brasileiro em geral ele não se alimenta bem, e desde que eu cheguei aqui eu comecei a me alimentar muito melhor. Especialmente eu perdi muito peso aqui, né? Hoje a minha alimentação é muito mais saudável, a minha triglicéride caiu bastante, a minha gordura ruim, colesterol ruim caiu bastante, o colesterol bom subiu, o açúcar no sangue diminuiu. Hoje eu não tomo tanto refrigerante como antes, não tomo tantos doces, não como tantos doces como antes, como muito mais vegetais do que antes.
Não uma questão de, a Suíça é um país desenvolvido, o Brasil não é tão desenvolvido, é muito mais fácil. Não, existem países desenvolvidos em que a dieta também não é boa, como os Estados Unidos, que é teoricamente o país mais rico do mundo em certos aspectos. A dieta do americano não é boa também. Então não é somente isso. O Brasil tem condições, né, de ter uma alimentação melhor. A gente tem muitos vegetais e verdura muito fácil de encontrar, muito de boa qualidade, né? Tirando a questão de os que não existem muito orgânicos, né? Mesmo assim, acho que o que falta também é a questão de estruturamento urbano, né? E também a questão cultural. Como eu disse, é muito fácil você ir numa padaria comprar um doce, ir na doceria, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que repensar, né? Então esse foi um vídeo, desculpe aí a desorganização desse vídeo, foi mais para contar um pouco sobre a minha experiência de viver aqui na Suíça, a minha questão de alimentação. Se você gostou, curte, compartilha. Se você tiver qualquer dúvida sobre morar na Suíça, especialmente a questão de dieta e alimentação, pode me mandar que eu pretendo fazer mais vídeos. Pretendo em um vídeo futuro explicar sobre vegetarianismo e veganismo aqui na Suíça. Eu não sou vegano ou vegetariano, mas eu cada vez mais estou tendente a uma alimentação à base de plantas, né? E eu também estou interessado em saber sobre as suas experiências de morar na Suíça e alimentação na Suíça, tá bom? Muito obrigado. Aqui é André, direto de Genebra.